Teorias do jornalismo. Episódio de hoje, Agenda Série. É muito comum ouvirmos falar de atentados que ocorrem em grandes potências e se estendem por semanas. Por outro lado, também é muito comum ouvirmos reclamações de que alguns países fora do mundo ocidental, por exemplo, sofrem ataques constantes e não são noticiados. O que acontece é que a mídia escolhe antes os assuntos mais salientes e pertinentes para divulgação, o que evidencia alguns assuntos e outros não. A pesquisa acadêmica que será abordada neste vídeo é o Agenda Série. Aqui no Brasil é mais conhecido como agendamento. A definição de Donald Shaw de 1979 vai nos dizer que as pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas e às pessoas. A teoria surgiu na década de 70 com o Communication Research, e seus principais representantes são Maxwell McCombs e Donald Shaw. Os principais pontos que definem essa teoria são, primeiro, o fluxo contínuo de informações e de comunicação, diferente do que pressupõe a teoria hipodérmica. Este fluxo vai gerar o que McCombs denominou efeito de enciclopédia, resultante do bombardeio de informações acerca de um tema. Segundo, os meios de comunicação influenciam os receptores a médio e longo prazo, e não a curto prazo, como pressupunham algumas formulações teóricas anteriores. Posso te dar um exemplo muito conhecido na política brasileira. A Operação Lava Jato foi deflagrada em março de 2014 e investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e políticos. Como resultado, o tema corrupção passou a ser abordado massivamente na mídia brasileira, sendo relacionado à política e partidos. 2 anos depois, em 2016, por coincidência ou não, uma onda de protestos aconteceu no país, resultando no impeachment da presidente Dilma e na prisão de vários políticos e empresários. A terceira característica é que os meios de comunicação a médio e longo prazo podem influenciar sobre o que pensar e falar, como ilustrou o exemplo da Lava Jato. Vale ressaltar que a teoria do agendamento gerou diversas pesquisas e reflexões no campo acadêmico, que acabou por derivar concepções nem sempre consensuais. As conclusões às vezes podem ser contraditórias e não só isso. Ainda podem mostrar o agendamento reverso, que é quando a agenda midiática é influenciada pela agenda do público. Isso é exemplificado em uma pesquisa de Brozius e Keplinger realizada em 1990, na Alemanha. Nessa pesquisa foi visto que as atribuições de importância em torno de alguns assuntos era liderada pelos mídia, noutras pelas audiências e líderes de opinião, dependendo do assunto. Essa liderança por parte do público caracteriza o agendamento reverso, sendo este o principal modelo alternativo à teoria tradicional do agendamento. Se tratando de pesquisas feitas com base no agendamento, isso implica que, dependendo do momento escolhido para pesquisar, a atenção dada a certo tema, é possível que o modelo tradicional seja confirmado ou, num segundo momento, o agendamento reverso. Essa contraposição surgiu pouco tempo depois dos estudos iniciais de McCombs e Shaw. Em 1975, em um estudo, os dinamarqueses Karen Sune e Ole Borré já haviam proposto a ideia de que a emergência de temas políticos durante uma eleição é resultado de um processo interativo envolvendo votantes, líderes partidários e os meios de comunicação de massa. Mas você aí deve estar pensando que está sendo manipulado e que esse negócio de agendamento é uma furada para te manter numa bolha. Calma. O que esse conjunto de pesquisas sugere é que vivemos em uma sociedade urbana complexa e precisamos desse tipo de mediação. Mas a mídia sozinha não consegue impor nada goela abaixo. Façamos uma reflexão. Se os mídias pautam a agenda pública, quem pauta a agenda dos mídias então? Ora, quem tem acesso fácil e privilegiado a ela? Atores sociais, como celebridades, políticos, governos, enfim. Partindo do pressuposto dos critérios de noticiabilidade, ele inclui em nossa agenda assuntos que, de outro modo, não chegariam ao nosso conhecimento e nem se tornariam tema da nossa agenda social. Ou seja, os mídias são uma construção e dependem de suas fontes e da agenda dos líderes de opinião para pautar a agenda social. Além do mais, possuem uma abrangência que se aplica tanto à mídia tradicional quanto às mídias sociais. Assim, apesar dos profissionais e detentores dos meios de comunicação conseguirem pautar a agenda pública com certa eficácia, vale perceber que eles também sofrem influência de outros atores na hora de decidir o que é e o que não é importante no atual momento. E você? O que já fez hoje para tentar influenciar a agenda pública? Este trabalho foi produzido para a disciplina de Teorias do Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Diógenes Licarião, com roteiro e produção de Alice Souza. E esses são os trabalhos que foram utilizados para a construção desse vídeo. Eles vão estar linkados no box de informações.